Olá, meus amigos, tudo bom? Esta semana nós vamos encerrar os sinais que João registra em seu evangelho que o Senhor Jesus realizou. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, fez muitos milagres, mas João registra apenas 7 e lhes dando o nome de sinais. O último deles é a ressurreição de Lázaro e tem como título Lázaro, o que estava morto, agora vive. E nós queremos chamar a atenção para 3 grupos de pessoas que aparecem no cenário ou na cena deste milagre. Primeiro, os discípulos de Jesus. O Senhor Jesus estava na Galileia e recebe o aviso que Lázaro estava muito doente. Na verdade, quando esse aviso lhe chega, Lázaro já havia morrido. O Senhor Jesus fica mais um dia, depois quando ele resolve ir à Judéia, os discípulos ficam assustados, porque sabiam que já havia uma conspiração para matar Jesus. Mas a sua decisão de voltar para a Judéia, Tomé diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Tomé sabia, e os outros discípulos, que naquele momento o Senhor Jesus retornar à Judéia era muito perigoso, porque a grande conspiração que levaria à sua morte estava sendo formada e um retorno a Jerusalém ou mesmo a Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, era muito perigoso. Mas eles seguem, eles vão com o Senhor a si mesmo. E quando chegam em Betânia, 4 dias depois que Lázaro havia ficado doente, ele já estava morto. Ele morreu no mesmo dia que aquele mensageiro saiu de Betânia para avisá-lo. E o segundo grupo de pessoas que nós queremos chamar a atenção, que aparece no cenário ou na cena deste milagre, são as 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria. O Senhor Jesus era muito amigo desses irmãos e frequentava a casa dele. Muitas vezes no Evangelho nós vemos referência que ele estaria em Betânia. E tudo leva a crer que todas essas vezes era para lá que ele ia. Eram muito próximos, muito amigos. Quando ele chega, Marta então diz que ele está morto. Vejamos o que Marta diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta sabia que o Senhor Jesus Cristo tinha poderes e que quem estava ao seu lado não morreria, porque ele poderia ter impedido. O Senhor Jesus Cristo então diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Você acredita nisso? E ela diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Isso é algo maravilhoso. Essa é uma confissão de fé muito profunda de Marta, reconhecendo que o Senhor Jesus não só é o Messias esperado, mas é o próprio Filho de Deus que veio à terra. O texto segue e diz que o Senhor Jesus chorou. Jesus chorou. Ele chora diante da morte de Lázaro. Várias questões nós podemos pensar sobre esse texto. O Senhor Jesus Cristo, então, pede que o levem até o local onde Lázaro havia sido depositado, o seu corpo. E as irmãs dizem: mas Senhor, tem 4 dias, ele não cheira muito bem. Mas vamos assim mesmo. Ele vai, pede que retirem a pedra da entrada do túmulo e grita para que Lázaro venha. E Lázaro se levanta e sai caminhando em direção a Jesus. O terceiro grupo que está na cena deste milagre são os judeus, que têm reações diferentes. 2 versículos nos mostram isso. Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Muitos judeus, então, vendo aquele milagre, acreditaram em Jesus. Antes, aquele grupo que era cético, agora passa a crer. Mas esse grupo não é unânime. O versículo seguinte diz o seguinte: mas alguns deles foram procurar os fariseus para contar o que Jesus fizera. Foram fazer fofoca, foram levar até aos fariseus a notícia distorcida
uma distorção do que o Senhor Jesus havia feito. São então esses três grupos de pessoas que nós observamos que estão na cena deste milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou e que sem dúvida é o maior de todos eles. As outras ressurreições que o Senhor Jesus Cristo havia feito, nós podemos, principalmente a ciência, pode levantar algum questionamento de que aquelas pessoas não estivessem de fato mortas, mas apenas adormecidas, digamos assim. Mas no caso de Lázaro não há dúvida, 4 dias o seu corpo já havia entrado em estado de decomposição. E o Senhor Jesus Cristo não só o trouxe à vida, não trouxe à vida o seu espírito, mas restaurou aquele corpo que estava decomposto. Meus queridos, essa é a situação real de todos nós. Nós estamos mortos, putrefados, e é o Senhor Jesus Cristo que nos chama à vida. Assim como ele chamou Lázaro, aquele que de fato estava morto, aquele que de fato já estava em estado de decomposição, ele também nos chama a nós, a mim e a você, da morte para a vida. E qual vai ser a nossa atitude? Com qual desses grupos nós nos aproximamos? Nós faremos aquela profissão de fé que Marta fez: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós teremos medo do que o Senhor Jesus Cristo irá fazer como seus discípulos? Creremos nele como aquele primeiro grupo de judeus? Ou ainda assim, diante do grande milagre, continuaremos sem crer em Jesus? Esse é um chamado muito importante para todos nós e é com ele que João encerra a sua série dos 7 sinais ou milagres de Jesus. É claro que esse não foi o último do ponto de vista histórico até a sua morte na cruz. Ele realizou outros conforme nós vemos nos evangelhos sinóticos, mas João registrou esse como o último para marcar pela sua grandeza, pela sua extensão, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo anunciado pelos profetas. Você crê nisso? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus e que tem poder sobre a morte? Se você crê, se você de fato acredita que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e que tem poderes sobre a vida e a morte, bem-vindo à comunidade daqueles que creem. Um grande abraço e que Deus o abençoe.